Olá, me chamo Érica, sou assessora cultural do Consulado Geral do Japão em Manaus e hoje gostaria de explicar de forma bem breve e resumida sobre as bolsas de estudo do Japão. Bom, primeiramente, a bolsa do governo japonês, popularmente conhecida como Bolsa MEXT, é oferecida pelo Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciências e Tecnologia do Japão, ou seja, a sigla MEXT. E anualmente são ofertadas 6 modalidades de bolsas e as suas divulgações e inscrições são realizadas através das embaixadas e consulado do mundo inteiro. E cada repartição consular vai atender uma área específica de jurisdição. Dentro do território brasileiro, no caso deste consulado de Manaus, recebemos as inscrições dos candidatos dos estados de Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, que é a região noroeste do país. Agora, os candidatos de demais estados devem pesquisar em qual desses consulados ou embaixada que deve realizar suas inscrições. A Bolsa MEXT, além de oferecer a oportunidade em si de estudar no Japão, também disponibiliza alguns benefícios, tais como a bolsa mensal, entre valores de 117 mil a 145 mil ienes. Só uma ressalva que os candidatos interessados nas bolsas devem consultar o valor exato ofertados através do edital publicado no site do consulado e embaixada. As passagens aéreas de ida e volta, que correspondem apenas no início e no término da bolsa. Atenção que a origem da partida é do aeroporto internacional da cidade onde situa o consulado ou a embaixada que o candidato vai realizar a inscrição. Por exemplo, o candidato de estado de Rondônia, ele vai precisar arcar com seu próprio dinheiro, né, a passagem de Rondônia até Manaus, que é onde situa a sede deste consulado. E, por fim, a isenção das taxas acadêmicas. Como mencionado anteriormente, o governo japonês oferece 6 modalidades de bolsa ao longo do ano, que são todos esses que estão na tela. E dá para dividir basicamente esses em 2 grupos. Esses 3 de cima, que um dos pré-requisitos em comum é que tenham pelo menos o ensino superior completo ou apto para se formar. Exceção apenas para a bolsa de língua e cultura japonesa, que o candidato precisa estar matriculado no ensino superior. Estarei explicando melhor nos próximos slides. E as 3 bolsas inferiores, que precisam pelo menos ter o ensino médio completo ou apto para se formar. Os requisitos em comum entre todas essas bolsas é que o candidato precisa possuir a nacionalidade brasileira, não podendo ter dupla nacionalidade japonesa. Caso o candidato tenha, né, ele vai precisar renunciar à cidadania japonesa até o dia que ele vá embarcar ao Japão. Possuir o nível médio ou superior completo, ter o conhecimento avançado em língua japonesa ou inglesa, ou seja, ter o inglês ou japonês avançado para fluente. Disposição para aprender a língua japonesa e estar físico e mentalmente apto para estudar ou desenvolver pesquisa no Japão. Agora, explicando brevemente sobre as bolsas, vou iniciar pela bolsa de pesquisa, que é erroneamente conhecida como bolsa de pós-graduação. Ela é uma bolsa para realizar pesquisas em universidades japonesas. Então, ela vai oferecer a oportunidade também do candidato de cursar mestrado e doutorado, somente se o candidato venha a ser aprovado no exame admissional da Universidade Japonesa. A bolsa de treinamento para professores, ela é oferecida aos professores, orientadores pedagógicos, assistentes educacionais, diretores, etc., do ensino fundamental ou médio, com o intuito de realizar pesquisa educacional em universidades japonesas e, ao retornar no Brasil após o término da bolsa, aplicar os resultados dessas pesquisas, né, e aplicá-los nas escolas brasileiras. A bolsa de língua e cultura japonesa é ofertada para aqueles que desejam aperfeiçoar a língua e aprofundar o conhecimento sobre a cultura japonesa. Essa é uma bolsa um tanto exclusiva, pois a inscrição é voltada apenas aos Nikkeis, que são descendentes japoneses ou estudantes de curso superior em língua japonesa. No caso, para este consulado, aceitamos apenas inscrições dos estudantes do curso de Letras, Língua e Literatura Japonesa pela Universidade Federal do Amazonas.
Agora, quanto às bolsas de graduação, cursos profissionalizante e escola técnica superior são bolsas que atendem aqueles que possuem pelo menos ensino médio completo, oferecendo a oportunidade de estudar em uma instituição de educação japonesa, no caso da bolsa de graduação, em uma universidade do Japão. Bom, apesar de ser uma explicação bem resumida, ainda gostaria de apontar alguma diferença nos pré-requisitos entre as bolsas. Para a bolsa de pesquisa, por exemplo, além de exigir que o candidato esteja formado ou apto para formar no ensino superior, há limitação quanto à idade para se inscrever, ou seja, o candidato precisa ter no máximo até 34 anos no ano que ele embarcará para o Japão, ou seja, ter nascido após o dia 2 de abril de... O ano está destacado, pois ele é sujeito a alteração a cada edital. Por exemplo, a data que consta nesse slide é referente à informação do edital já encerrado. Então, para a inscrição que vai ocorrer em 2023, o ano será ajustado para 1989 e no edital de 2024, ajustado para 1990 e assim por diante, sempre sendo ajustado para determinar que a idade máxima para o candidato se inscrever é de até 34 anos. Quanto ao período da bolsa, é de 1 ano e 6 meses, sendo que os 6 primeiros meses pode ser ofertado um curso preparatório de língua japonesa aos candidatos, caso o candidato solicite, ou quando a universidade achar que o candidato precisa deste curso preparatório. A bolsa de treinamento para professores também é bem semelhante à bolsa de pesquisa, quanto ao nível de ensino exigido, limite de idade para se inscrever e o período da bolsa. O que diferencia ele é que o candidato vai precisar comprovar que possui pelo menos 5 anos de experiência atuando como professor do ensino fundamental ou médio. Agora, a Bolsa de Língua e Cultura Japonesa possui uma lista de exigência mais específica para se inscrever, como pode ver na tela. Primeiro, o candidato precisa estar matriculado no ensino superior e aqueles que estão no primeiro ano da universidade ainda não podem se inscrever. Para os descendentes de Nikkeis, descendente japonês ou Nikkeis, ele vai precisar comprovar que possui pelo menos 1 ano de estudo de língua japonesa. O candidato precisa ser descendente de japonês ou estudante de curso superior de japonês e nascido entre 2 de abril a 1 de abril de... É o mesmo esquema, onde os anos variam a cada edital, mas basicamente o candidato precisa ter no mínimo 17 anos e no máximo 29 anos no ano em que ele embarcará ao Japão. Os anos indicados nesse slide são do ano passado, então para o edital deste ano será ajustado para a idade mínima os nascidos até 1 de abril de 2005 e a idade máxima nascido desde 2 de abril de 1993. E o período da bolsa é de apenas 1 ano, não podendo ser prorrogado. Agora de graduação, curso profissionalizante e escola técnica superior, os requisitos são bem semelhantes entre si. Precisa ter pelo menos o nível médio completo ou apto para se formar, ter no máximo até 24 anos no ano que ele embarcará ao Japão, possuir notas elevadas nas matérias relevantes conforme a área de estudo. Esses detalhes, quanto a notas elevadas no caso, eu vou precisar pedir para os ouvintes ou interessados nas bolsas MEXT para que dê uma conferida através dos respectivos editais que estão publicados no site do Consulado ou Embaixada do Brasil. O que diferencia entre eles é a duração da bolsa. A da bolsa de graduação, a duração é de 5 a 7 anos, o curso profissionalizante é de 3 anos e a escola técnica superior é de 4 anos de duração. E para todas essas 3 bolsas, os candidatos vão precisar dedicar o primeiro ano para o curso preparatório de língua japonesa, pois todas as aulas que eles vão receber lá na instituição de ensino no Japão serão ministradas integralmente em japonês. Pois bem, o processo seletivo das bolsas MEXT pode ser resumido em 3 fases, basicamente. O primeiro, que contempla a abertura da inscrição e a análise dos formulários de documentos da inscrição que o consulado ou embaixada vai receber.
E muitos, mas muitos candidatos já são desclassificados nessa fase por N motivos. Primeiro, não entregar os documentos conforme exigido no edital, não preencher o formulário devidamente, deixar o campo em branco, não assinar ou não datar no formulário, por erros assim bem bestinhas. Então, tem inúmeros casos, né? Então, para aqueles que realmente têm interesse em conseguir a vaga, peço que atentem aos mínimos detalhes, checando 2, 3, até mesmo 5 vezes antes de entregar os documentos para o consulado ou embaixada. Caso o candidato passe na avaliação documental, ele vai ser convocado para realizar os exames escritos, que podem ser de línguas, no caso japonês e inglês, sendo que a realização da prova de língua japonesa vai ser exigido mesmo para aqueles que não têm conhecimento na área, ou provas de matérias específicas, no caso de matemática, física, química e biologia. Estes são voltados apenas para as provas dos candidatos das bolsas de graduação, profissionalizante e escola técnica. E assim que o candidato for aprovado nas provas, ele será convocado para a entrevista. Aí, se o candidato conseguir passar nessa fase seletiva, ele primeiramente será recomendado do consulado para a Embaixada do Japão no Brasil. E se essa recomendação do consulado para a Embaixada for aprovada, finalmente ele será indicado ao Japão, né? Ou seja, ao México. E a aprovação final, oficial, quem decidirá mesmo é o Ministério do Japão. E então, todo esse processo seletivo é um processo muito longo e exige muita paciência do candidato, pois demora em torno de 1 ano para saber se, após a inscrição, se o candidato conseguiu ser aprovado ou não para estudar no Japão. Agora, e para finalizar, né, muitos perguntam sobre quando que, né, as bolsas iniciam a inscrição dessas bolsas. Devido à pandemia, o calendário das bolsas sofreu pequenas alterações, pequenos ajustes, mas desde o edital passado, se não me falha a memória, o calendário tem voltado normalmente, então, em casos normais, o calendário segue essa sequência da abertura de inscrições. Sempre começando pela bolsa de pesquisa, que ocorre em mês de maio, seguido pela bolsa de graduação, profissionalizante e escola técnica, que ocorre em mês de junho. E passando bastante tempo, em meados de janeiro a fevereiro, abrem inscrições das últimas 2 bolsas, que é a bolsa de treinamento de professores e língua e cultura japonesa. Relembrando que as bolsas são ofertadas anualmente, conforme o ano fiscal japonês, que começa sempre em abril e termina no março do ano que vem. Ou seja, para esse ano, a inscrição das bolsas de pesquisa até a escola técnica e técnica superior já encerraram, mas os de treinamento de professores de língua e cultura japonesa, ainda vão ser ofertados em janeiro e fevereiro de 2023. Bem, a explicação básica sobre as bolsas do governo japonês se encerra por aqui, mas peço para que aqueles que estão interessados nas bolsas verifiquem os editais publicados através do nosso site, onde pode acessar as informações mais completas e verificar também quais são os documentos exigidos para realizar a inscrição. Os residentes de Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia, da nossa jurisdição, podem entrar em contato através deste e-mail, o número de contato, ligando dentro desses horários indicados no slide. E aos ouvintes de demais estados que ficaram interessados, por favor, entrem em contato com o consulado ou embaixada que possa lhe atender. E é isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Abajaica pela oportunidade de estarmos aqui participando deste evento. Meu nome é Margarida e atuo no setor das bolsas de estudos da JAICA de São Paulo. Hoje gostaríamos de apresentar as modalidades das bolsas de estudos que a JAICA oferece. Nós temos 4 modalidades de bolsas, sendo que em amarelo nós destacamos as bolsas de intercâmbio, que seriam para os estudantes de ensino fundamental, ensino médio e para aqueles que fazem a graduação.
Em verde, nós destacamos as bolsas de treinamento específico. Atualmente, a JICA oferece também bolsas de treinamento específico para os não descendentes, para aqueles que contribuem para o desenvolvimento da comunidade Nikkei, oferecendo mais oportunidades para aqueles que estão atuando fortemente dentro das entidades Nikkeis. Em rosa, nós destacamos as bolsas destinadas para aqueles que desejam realizar o mestrado e doutorado no Japão. Atualmente estamos com as inscrições abertas. E em azul, nós temos as bolsas de interação multicultural, que trata-se de uma oportunidade para auxílio profissional prestado por Nikkeis da América Latina às comunidades compatriotas que residem no Japão. Daremos início, então, explicando sobre as bolsas de intercâmbio na parte de ensino fundamental. A bolsa de ensino fundamental seria destinada para os descendentes japoneses que deverão ter o domínio do idioma japonês. E o objetivo desse intercâmbio, além de contribuir para elevar o nível da identificação do participante como descendente japonês, proporciona a compreensão de suas raízes em relação ao Japão, através de estudos relacionados à história da imigração japonesa, de participação dentro das aulas de ensino fundamental japonês, e além de viver em casa de família como homestay, e de participação em outros cursos também. A faixa etária deverá ser entre 12 a 15 anos, deverão estar matriculadas em escolas de língua japonesa, administrado por entidades de origem japonesa. Não deverão ter frequentado a escola de ensino fundamental no Japão por período superior a 2 anos. Nós temos 20 vagas para o Brasil. O curso é realizado no mês de janeiro. Temos uma professora que acompanha todo o grupo, que dá toda a assessoria, né? E as inscrições são realizadas nas associações de suas respectivas regiões, como em São Paulo, Manaus, Belém, Rio de Janeiro, Salvador e em Distrito Federal. As inscrições, no momento, nós estamos com as inscrições abertas para o curso para ser realizado no formato online. E agora nós vamos passar para o intercâmbio do ensino médio. Bom, este programa tem por objetivo direcionar o desenvolvimento dos jovens para a formação de profissionais capacitados através dos estudos relacionados à história da imigração japonesa, entre outros. Para se candidatar a essa modalidade, deverá ter a faixa etária de 16 a 18 anos, ter a proficiência em língua japonesa ou então em inglês suficiente para a comunicação do dia a dia. Não deverá ter permanecido no Japão pelo período superior a 6 meses. O curso está sendo realizado no formato online também devido à pandemia. Temos 14 vagas no Brasil e o curso será realizado no mês de janeiro. E agora nós vamos falar sobre o intercâmbio para os universitários. O foco do programa é fazer com que os universitários que possuem qualificação suficiente para contribuir para o futuro do desenvolvimento da comunidade Nikkei conheça melhor sobre o Japão e também sobre as suas raízes, além de fortalecer a sua identidade como Nikkei por meio de estudos sobre a história da imigração japonesa, estágios nas universidades, entre outros. Para se candidatar, deverá ser descendente japonês, pertencer a uma instituição de ensino superior e ter a faixa etária de 18 a 30 anos. Ter a fluência em japonês ou então em inglês o suficiente para vocês conseguirem acompanhar as aulas. O curso está sendo ministrado no formato online e temos 9 vagas para o Brasil. E agora vamos falar sobre as bolsas de treinamento específico.
Como mencionei anteriormente, para aqueles que atuam dentro das comunidades Nikkeis, hoje, os não descendentes que contribuem para o desenvolvimento da comunidade Nikkei também poderão participar do programa, oferecendo mais oportunidade àqueles que estão atuando fortemente dentro das entidades Nikkeis. O objetivo do curso seria adquirir conhecimento técnico e científico, conhecer a cultura japonesa, realizar o intercâmbio entre os professores universitários e também entre os bolsistas. É importante ressaltar que cada bolsista, após o seu retorno do Japão, pense de que forma você poderá disseminar os seus conhecimentos adquiridos para a comunidade Nikkei e também para a sociedade brasileira. Para o ano fiscal de 2023, o período do treinamento no Japão seria de abril de 2023 a setembro de 2023, que seria relacionado ao curso do primeiro semestre. A duração de cada curso ele estaria variando de 1 mês até 10 meses, dependendo de cada curso. Aqui nós temos uma foto que seria da JICA de Yokohama, onde seria o centro de treinamento, onde os bolsistas recebem algumas aulas antes de irem para as entidades onde vocês farão o curso. O idioma para realizar o curso poderá ser feito em japonês ou em inglês, mas dependendo do curso, existem alguns intérpretes também em português, tá? A entrevista, nós temos a parte da entrevista técnica, onde nós convidamos alguns professores universitários. Temos também a conversação de inglês e de japonês com os professores, e essa parte escrita seria um teste de nivelamento e conhecimento de língua japonesa, onde vocês podem fazer no formato online gratuitamente. Referente ao conteúdo do treinamento, nós pedimos para que cada candidato entre em contato com a entidade onde será realizado o curso, no intuito de verificar se realmente o conteúdo do curso estaria de acordo com o que você espera. Então, essa troca de e-mail que vocês farão com os professores, nós pedimos para que anexe junto à ficha de inscrição, tá? Esse é um dos requisitos. Outro requisito para se candidatar a esta inscrição seria ter a idade superior a 21 anos, possuir o conhecimento técnico suficiente para acompanhar o curso. E o idioma, conforme mencionei anteriormente, poderá ser em japonês ou inglês, e dependendo do curso, poderá ter um intérprete também. O período da inscrição para o ano fiscal de 2023, nós vamos dar início agora no mês de setembro, até o início do mês de novembro, tá? Vocês podem acompanhar no nosso site, onde estaremos postando a data das inscrições. A comunicação de resultados, normalmente a pré-aprovação sai 2 meses antes do período do embarque e a aprovação final 1 mês antes do embarque, ok? As documentações para se inscreverem seriam estes: requerimento de treinamento, plano de estudo, currículo, dados pessoais, dependendo do exame médico, termo de compromisso, cópia do diploma de graduação deverá ser traduzida em inglês ou japonês. Não precisa ser juramentado, pode ser traduzido pelo próprio candidato, e as fotos 3x4. As documentações deverão ser encaminhadas para o escritório da JICA de São Paulo. Tanto o documento físico deverá ser encaminhado pelo correio e também digitalizado, né? Vocês vão precisar encaminhar pelo e-mail, ok? Aqui nós vamos falar o que o governo do Japão custeia. Então, será custeado a parte da passagem aérea, desde o trecho internacional, né, mais o trecho nacional. A estadia, nós temos alojamento da JICA em várias regiões do Japão, mas caso não haja o alojamento, a JICA irá procurar um hotel ou então um apartamento para que o bolsista possa se alojar. Oferecemos também ajuda de custo, participação em congressos, materiais bibliográficos, caso seja necessário,
e seguro médico desde a saída do Brasil até o retorno. Aqui nós temos o Centro de Treinamentos da JICA no Japão. À esquerda, nós temos a JICA de Yokohama. À direita, nós temos o Centro de Kansai, né, que fica em Kobe. E abaixo, nós temos o Centro de Treinamento de Chugoku, que fica em Hiroshima. Aqui nós vamos mostrar o Centro de Treinamento da JICA de Yokohama, onde os bolsistas, antes de irem para suas entidades, recebem algumas orientações, né? Antes de irem para os seus locais da realização do curso. Então, abaixo nós temos o dormitório dos bolsistas, né? Tem ali uma escrivaninha, tem a sua cama, tem o seu chuveiro, né? O banheiro, e todos os bolsistas terão um apartamento individual para vocês ficarem acomodados. Aqui no centro de treinamento, nós estamos mostrando algumas refeições que são servidas durante o período de treinamento no Japão. Então, abaixo tem um café da manhã, né, que são os ovos mexidos, salsichas, linguiças, e acima tem as refeições, né, que são bem diversificadas também. Para aquelas pessoas que têm restrições também, eles fazem um tipo de comida diferenciado, né? E ali à direita temos também a feijoada, né? Para vocês matarem saudades também da comida brasileira, tá? Então, essas são algumas das refeições que são servidas durante o período de treinamento. E agora nós vamos falar sobre a bolsa de mestrado e doutorado realizado pela JICA. No momento, estamos com as inscrições abertas para esta modalidade da bolsa de mestrado e doutorado. No caso, as bolsas são destinadas para os descendentes japoneses, ter menos de 40 anos de idade. Para aqueles que estão para formar no final deste ano, também poderão se candidatar. Ter o domínio do idioma de inglês ou então de japonês. Né, e ter recebido também uma carta de aceitação do professor da universidade no Japão. Tá? Então, os candidatos, né, depois de serem aprovados na bolsa da JICA, eles irão para o Japão como aluno pesquisador durante o período de 1 ano, e depois vocês vão prestar a prova e, caso seja aprovado, vocês ingressarão na universidade como aluno de mestrado ou então de doutorado. Nós estamos com as inscrições abertas agora, desde o dia 15 de julho até o dia 8 de setembro. Tá? Então, nós aguardamos pelas suas inscrições. Então, muito obrigada a todos, agradecemos, né, pela sua presença. Qualquer dúvida que vocês tenham, poderão entrar em contato conosco no escritório da JICA em São Paulo, né? Vocês podem encaminhar o e-mail também, onde nós estaremos dando retorno, né? E temos também algumas informações no nosso homepage, né, da JICA. Então, se vocês puderem acompanhar, nós estaremos postando as inscrições que estarão abrindo. Tá? Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Olá, eu sou a Mami, sou assistente para programas de treinamento da JICA, da Agência de Cooperação Internacional do Japão. Sou responsável pelos treinamentos de KCCP, programas de treinamento, que se chama Knowledge Co-Creation Programa ou Programa de Cocriação de Conhecimentos. Enfoque de grupo e regional. Desde o início do programa de treinamento, o Japão tem encaminhado mais de 12 mil brasileiros para o Japão para fazer o treinamento. É um programa que tem em parceria com o governo do Japão com o governo do Brasil. Esses cursos estão listados no site da JICA. A lista dos cursos para o ano fiscal, ele já consta no site. E a cada ano a gente sempre vem trocando, né,
a lista de curso. Então aqui vocês podem ver que tem o link, podem acompanhar por eles. Onde são realizados os cursos? Com a pandemia, ele vem sendo um pouquinho alterado. Os cursos, ao normal, ele é realizado no Japão. E dependendo de cada área específica, seguirão para os respectivos centros de treinamento. Mas com a pandemia, hoje em dia, desde 2020, ele tem sido feito online. E agora, aos poucos, estamos voltando para que esses cursos sejam realizados no Japão. Hoje estamos tendo cursos online, alguns cursos no Japão e alguns são híbridos. Sobre o curso, a maioria são de curta duração, diversas áreas como meio ambiente, transporte, saúde, desenvolvimento urbano, etc. São bastante técnicos e específicos para cada área, oferecidas para países em desenvolvimento. Os idiomas, na grande maioria, são em inglês, alguns em espanhol, temos poucos ainda em português. Os requisitos básicos para se candidatar, a pessoa precisa ser brasileiro nato ou naturalizado e residir no Brasil. Os pré-requisitos, eles são específicos e são bastante técnicos, variam de acordo com cada curso. Ser indicado pela instituição empregadora, que seria a instituição em que você está trabalhando. Em geral, são instituições do governo brasileiro e universidades. Dependendo do curso, até as ONGs e algumas instituições privadas também poderão pleitear. Teria que ver o que o requisito ele solicita de cada curso. Ter superior completo, conhecimento fluente no idioma que será utilizado no curso, passaporte válido com mínimo de 6 meses, independente se a pessoa vai fazer curso online ou não, ela precisa desse passaporte para apresentar para nós, nem que seja uma cópia, para que a gente possa estar cadastrando. Possibilidade de troca de experiência entre outros países. E o mais importante, após o retorno, ter disponibilidade para a disseminação dos conhecimentos e boas práticas adquiridas durante o período do curso no Japão, no seu país de origem. Então, a pessoa que ela esteja pleiteando o curso, quer dizer, participando do curso, né? Ela, ao retornar, ela teria que fazer um plano de ação ou algum seminário ou alguma apresentação aqui no Brasil e, dependendo, desenvolver algum projeto, algum planejamento, né? Que possa ter dado início no Japão e finalizando aqui no Brasil. Esse é bastante interessante. Eu quis colocar um pouquinho às vezes o site era um pouquinho complicado, então eu quis mostrar aqui como ele fica dentro do site. Então vocês vão entrar em representação no Brasil, da JICA, e no menu representação no Brasil vocês podem ir diretamente treinamento no Japão. E ele vai aparecer essa página. Essa página ela explica um pouquinho o que significa esses cursos. Ele lista a lista de cursos para o ano fiscal de cada ano. Depois tem também os depoimentos, que alguns ex-bolsistas, após o retorno, alguns deles eles nos disponibilizam para que possamos colocar na nossa página. Temos a página do Facebook e algumas perguntas frequentes, né? E também colocamos em como se inscrever. Para os cursos de KCCP, o formulário de inscrição ele é igual para todos os cursos de KCCP. Então, vocês podem baixar em como se inscrever. Lá vai ter o documento em Word. Os cursos com inscrições abertas também vão estar listadas. E os que estão encerradas, eu deixo também para que as pessoas possam ter conhecimento dos cursos que foram oferecidos ao longo dos anos e que
há possibilidade desses cursos serem apresentados para o ano seguinte ou então futuramente também novamente pode ser oferecido. Então, em como se inscrever, aqui vai estar salvo o formulário de inscrição. Então, as pessoas que têm interesse em participar desse curso, eles podem entrar aqui, baixar o formulário e preencher nela. Tá? E aqui tem o endereço, a data limite, que explica no modo geral. E esse aqui é o formulário de inscrição, que mostra a primeira página, que é o guia, né, de preenchimento da Application Form. Nós chamamos de Application Form e formulário de inscrição. E aqui o Official Application, que geralmente seria o mais correto, a instituição que está indicando o candidato, né, que é o seu chefe de imediato ou seu gerente, dependendo, né, do nível. E a instituição ela coloca a ordem de prioridade que eles querem. Se de repente querem indicar mais de 1 ou 2 candidatos, eles têm que assinar, datar, né? Abaixo desse documento tem a parte A, que fala sobre a instituição, que é o local onde você trabalha. Portanto, essa parte pode ser preenchida pelo bolsista ou pela instituição, o que seria mais correto. E teria a parte B, que esse caso, a parte B é sobre a parte do candidato, que é ele que preenche com todos os dados. Não esquecendo que a parte principal é que tenha todos os seus contatos, como e-mail e telefone, porque só assim o Japão pode entrar em contato com vocês. O que a JICA custeia? Passagem aérea. A JICA custeia as passagens aéreas de ida e volta ao Japão a partir dos aeroportos internacionais determinados, os quais sejam Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus e Natal. Será de responsabilidade dos participantes o deslocamento até esses aeroportos. Hospedagem. A JICA oferece acomodação nos centros de treinamento ou hotéis conveniados. Por que hotéis conveniados? Porque às vezes o centro de treinamento ele pode estar lotado, então a JICA acomoda os bolsistas, né, nos hotéis próximos ao centro de treinamento. Outras despesas, que é o deslocamento no Japão. Então, se de repente o hotel fica um pouquinho longe do centro de treinamento, esse deslocamento a JICA custeia. E também visitas técnicas, né, que estão dentro do curso. Cartão alimentação para os dias hospedados no centro de treinamento. Vocês vão receber um cartão alimentação que vocês podem utilizar dentro do centro de treinamento. Ou, então, as diárias para alimentação em casos de hotéis se hospedarem nos hotéis. Visitas que vocês façam fora do treinamento, que são a passeio, esse a JICA não custeia, teria que ser do próprio bolso do bolsista. Apoio às associações de ex-bolsistas do Brasil no Japão. Associação de ex-bolsista da JICA. A JICA apoia as associações de ex-bolsistas do Japão de todo o Brasil, para que os membros possam disseminar seus conhecimentos. As associações de ex-bolsistas têm um papel muito importante de acolher os ex-bolsistas e caso eles queiram fazer algum seminário ou disseminar seus conhecimentos adquiridos, a associação tem esse apoio e é um apoio muito importante, que eles ajudam na disseminação dos conhecimentos, ajudam na elaboração de seminário, de workshop. Então, são essas associações. Nós temos a ABJICA, que fica em São Paulo, a ABRAEX em Brasília, a CCTBJ em Belo Horizonte, a AMBEG em Recife, a BAJICA, ela fica em Manaus, a PAEX, que fica no Paraná, e a SBBJ, que fica no Rio Grande do Sul, e também temos a BJB, que é do Pará.
Infelizmente nós não temos aqui o logo deles, mas futuramente, quem sabe, vamos poder colocar. E alguns ex-bolsistas nos doaram algumas fotos para fazer uma foto explicativa, foram bastante gentis. Então, esses cursos, nós temos cursos técnicos, que são cursos de modo de pesquisa de campo, e também atividades que possam ser feitas, como essa visita, né, ao lago. Vocês também estão em aulas práticas. E também temos a aula que seria dentro em sala, né? E fora as aulas, também temos as fotos culturais, que as pessoas não precisam somente ficar em questões de somente ficar tão nervoso em questão de fazer as aulas, né? Então também tem essa parte cultural, que as pessoas possam conhecer um pouquinho da cultura japonesa, e muitas das vezes a JICA ela proporciona alguns eventos culturais, como a cerimônia do chá, as escritas, a parte da culinária, a parte da vestimenta. E também, recentemente, com a pandemia, nós tivemos que nos adaptar e tivemos esses cursos online, que também foi um sucesso, que as pessoas tiveram bastante conhecimento e conseguiram fazer essa troca de conhecimento com outros países. E pelo relato das ex-bolsistas, parece que foi bastante produtivo. Então, para maiores informações, caso vocês precisem queiram saber mais sobre as bolsas de estudo, podem entrar em contato com a JICA. Coloquei o telefone de São Paulo porque também temos bolsas para descendentes japoneses que possam falar com o pessoal de São Paulo, que está aqui o telefone. E para os cursos de KCCP, vocês podem falar comigo, com a Mami, que fica em Brasília. Aqui temos nossos e-mails, nosso LinkedIn, Facebook, nossas redes sociais. Então seria isso. Muito obrigada. Espero que tenha explanado todas as questões sobre bolsas de estudo. Muitíssimo obrigada.